Deus tem algo poderoso. E eu gosto muito, né, de algo que eu quero deixar uma dica para você. Se você deixar o teu espírito bem ativado, seu espírito bem conectado, Deus, ele basta uma palavra para acionar um gatilho dentro de nós. E queridos, uma palavra, ele muda, às vezes, todo o nosso destino, toda uma situação que nós estejamos vivendo. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida. O Espírito aberto e você recebendo palavras de Deus que mude algo que está ao seu redor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. É uma alegria poder estar aqui novamente, já faz um tempinho, né? As últimas vezes a gente veio em formatura, né? A gente veio participar da formatura da nossa filha, a Melanie, e também agora a nossa nora, né? A Gabriela, que fez 2 anos aqui também, e nós casamos os dois, nosso filho Andrew e Gabriela, faz 1 mês, e nós tivemos o privilégio de participar num casamento muito, muito especial. E na minha palavrinha que eu compartilhei, falei, agora eu sou candidato a ser vô. Muito pode acontecer qualquer hora, né? Pode acontecer em 1 ano ou 10 anos, mas eu já sou sogro e sou candidato a ser vô. E que a minha esposa agora virou uma sogra. Aí ficou aquele negócio, vocês entendem, né, de sogra. Mas estamos vivendo essa novidade, né, e é uma bênção. E é uma alegria estar aqui com Paulo, Velma, os meninos. Para mim, eles eram os meninos, né? E hoje já são pais, e isso é uma bênção, né? E rever amigos de longa data, né? Longa data. Eu quero ver ainda tocar o sax aqui, né? Se está entulhado, desentulha tudo ali, vamos tocar, né? Glória a Deus. Mas é uma alegria imensa mesmo podermos estar aqui e participar com os irmãos esse final de semana, e vamos estar repartindo algo que Deus Pai tem impresso em nossas vidas, temos vivido, e nós vamos estar recebendo também. Então, uma troca muito, muito legal. Já tivemos um pouquinho disso, já antes do culto, né? Jantando junto, a gente trocando nessa comunhão gostosa, essa comunhão maravilhosa do que papai tem feito. Eu havia preparado algo, mas acho que eu vou deixar para durante a conferência, né? E mudei um pouco à noite agora aqui, e nós queremos estar ministrando algo muito precioso, uma palavra que tem sido muito forte nas nossas vidas, especialmente para este ano, de uma forma muito diretiva, uma palavra que tem sido uma palavra profética para nossas vidas durante esse ano todo. Estamos vivendo-a, descobrindo mais, aprofundando mais, e eu quero repartir com você nesta noite, porque eu creio que não é só para alguns, é para todos nós, e Deus Pai quer fazer algo muito tremendo em nossas vidas. Eu quero falar algo que vocês têm aprendido, têm falado, têm ouvido, mas trazendo talvez um enfoque um pouquinho diferente. Eu quero falar um pouquinho sobre a graça de Deus, mas de uma forma um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Vou colocar a graça como o favor de Deus, que nada mais é do que o favor de Deus. Às vezes nós até traduzimos a graça como favor não merecido. Então, o favor, onde você lê favor de Deus na Bíblia, é igualzinho à graça de Deus. Onde você lê favor diante das pessoas, nada mais nada menos do que também é a graça. Muita gente tem falado sobre a graça sem entender a graça, né? E muita gente tentando usar a graça de Deus para dizer outras coisas, e muita gente tem
distorcido a graça de Deus, o que ela realmente é, e tem bastante gente legal, joia também, que está pregando o que realmente a Bíblia diz mesmo sobre a graça. Mas algo que me tem ajudado muito quando se fala da graça de Deus, ou qualquer outra coisa que vem de Deus, tudo que vem de Deus é perfeito, é bom, é maravilhoso, nada para ficar falando mal e desprezando. Tudo que vem, a graça vem de Deus. Então, tudo que vem de Deus é perfeito. Toda boa dádiva vem dele. E para eu entender bem a graça de Deus, eu preciso entender que a graça é mais do que algo que eu recebo, ou mais do que algo que eu sinto, mais do que algo que eu vivo. A graça de Deus é a própria pessoa de Jesus. Ele é a graça. João capítulo 1 diz isso. Ele é a graça de Deus manifesta. Jesus é a salvação. Jesus é a justiça. Jesus é a fé. Jesus é a vida. Jesus é a vida eterna. Jesus é tudo. Então, quando as pessoas têm dificuldade de entender a graça de Deus, é só começar a entender Jesus que vai entender o que é a graça de Deus. Se você entender Jesus, você entendeu a graça. Se você não entender Jesus, você vai se perder com essa falatória para aí, que nem sempre é a graça de Deus, porque é outra coisa. É Jesus. E nesta noite, eu quero usar um personagem bíblico para a gente aplicar algo para nós sobre a ação da graça de Deus em nossas vidas. A ação da pessoa de Jesus, né? Por detrás da graça, sempre visualizar, é Jesus agindo. Então, se a graça de Deus está atuando na sua vida, é Jesus que está atuando na sua vida. Você não pode atribuir isso a coisa ruim, você não pode atribuir isso a coisa confusa, é porque é Jesus que está agindo. Ele veio revelar-nos toda a graça. João diz, nós vimos a sua graça. É graça como do unigênito Filho. Ele é a graça sobre graça. É Jesus. E eu quero, em vez de talvez usar muito a palavra em si, graça, eu vou estar usando a palavra favor, que é a mesma coisa. Vamos usar o personagem bíblico, uma moça chamada Esther, Hadassa, que passou por momentos na sua vida, na sua família, na sua história, e que nós vemos bem claro, bem nitidamente, uma manifestação do favor na vida dela, uma manifestação da graça, uma manifestação de Deus agindo no meio de tudo que ela fez, e tudo que ela fazia, tudo que ela se tornou. É Deus agindo, sem que ela fizesse algo para merecer. Isso é o favor de Deus. Esther capítulo 2, para quem conhece a história, não vou entrar muito no pano de fundo, tentar trazer o contexto, mas para quem conhece a história, a Bíblia nos conta, ou que senão você pode ler também, a Bíblia nos conta que Esther, na época se chamava Hadassa, ela perdeu seus pais. Não se sabe se os perdeu já no reino de Assuero, né, quando eles já estavam ali como cativeiro, como escravos que foram trazidos de Israel. Foi um povo que foi trazido desde a época do Nabucodonosor, quando invadiram Israel, invadiram Jerusalém e destruíram tudo. Muita gente morreu e muitos foram levados a cativeiro. Não se sabe se os pais morreram nesse processo ou depois já no cativeiro vieram a falecer. Mas depois ela se tornou órfã, ela se tornou sem pai, sem mãe. E havia um jovem chamado Mordecai, as versões usam pronúncias diferentes, que era primo dela e que a tomou como filha, trouxe para dentro de sua casa e criou Hadassa como sendo filha. Trocou o nome dela e havia, num momento paralelo, algo estava acontecendo no reino, que o rei acabou decretando uma nova lei para escolher uma nova esposa entre milhares de jovens, e que cada uma ia se preparar para ter uma noite com o rei, e quem agradar a ele, ou diante dos seus olhos achar graça, o favor, se tornaria a rainha. Então, esse é o contexto.
para a gente ganhar tempo, nós não vamos ler tudo isso, mas o versículo 7 do livro de Esther, no capítulo 2, conta-nos que ela não tinha nem pai, nem mãe, ela era órfã, e seu primo Mordecai, a tomou como filha. E começou a criá-la como filha, e ele se tornou como se fosse pai. E havia um relacionamento de pai e filha. E este pai a inscreveu nesse concurso. Miss Beleza, Miss Universo, Miss Reino Açoeiro, Miss não sei o que vai se tornar rainha. E muitas moças se inscreveram. Muitas moças. Ao ponto que elas tiveram que passar por processos de preparação, de tratamento especial que toda mulher sonha ter, né? Como eu disse, faz um mês que nós casamos nosso filho com a Gabriela, e no sábado, o casamento foi no domingo à tarde. Eles têm o dia da noiva. Então, aí aquele dia da noiva passa quase o dia inteiro fazendo um monte de tratamento, cabelo, unha, pele, não sei o que, o dedão do pé, fazer tudo, entendeu? Mexe tudo, só por um dia, né? E se a gente sortear isso para cada mulher aqui ganhar um dia de noiva, já é festa, entendeu? Agora imagina essas moças, inclusive a Hadassah, com o nome trocado para Esther, tendo que fazer esse tipo de tratamento por 12 meses, todos os dias, entendeu? Todos os dias, por 12 meses, 6 meses, até os homens iam querer se enfiar ali, entendeu? Eu acho que nunca mais ia envelhecer, entendeu? Nunca mais, por toda a eternidade, teria uma ruguinha, por 12 meses, todos os dias, 6 meses só com banhos especiais e não sei o quê, e outros 6 meses com óleos especiais para tratar a pele e tudo, 12 meses. E depois de 12 meses, tem uma escala. Quando termina os 12 meses, aí começa uma. Vai ser chamada, vai ter uma noite lá, e as outras continuam tratando, até terminar todo mundo, e aí o rei vai anunciar quem que achou graça diante de seus olhos, quem que achou favor diante de seus olhos, e nós sabemos que acabou sendo escolhida a Esther, né? Mas o que eu quero repartir com você, o que Deus tem impresso nossos corações, e a gente está assim desfrutando disso, vivendo isso, aplicando isso às nossas vidas, e tem sido uma palavra profética para nós, e eu senti da parte do Espírito Santo mudar a administração para trazer isso já na primeira noite. É uma palavra profética para a tua vida, né? Uma palavra profética para a tua casa, para a tua vida e para essa igreja, no nome de Jesus, amém? Então a Bíblia diz que Esther alcançou graça e favor, e nós vamos ver em vários momentos que ela alcança esse favor, que ela alcança essa graça. Mas o primeiro favor, que para mim é o primordial, é o mais importante, a primeira experiência com a graça de Deus na vida de Esther, que então abre o caminho para todas as outras manifestações e todos os outros instantes, que é poderosíssimo, e que sem este fundamento nós não conseguimos experimentar todo o resto. E a Esther teve que experimentar isso, porque esse é o propósito, isso é como Deus age em nossas vidas. O livro de Esther é inserido na Bíblia, é o único livro que você nunca vai encontrar o nome Deus. Você não encontra o nome de Deus, você não encontra ninguém falar o nome Deus. Mas ela viveu numa época, numa região, no meio de um povo ímpio, que não falava o nome de Deus, que ninguém buscava a Deus verdadeiro, mas mesmo assim Deus agia no meio deles. Entendeu? Isso é tremendo. E às vezes a gente acha que tem que falar o nome de Deus, tem que ter isso para Deus agir. Deus age em qualquer lugar. Mesmo que as pessoas não queiram saber dele, ele age no meio. Mesmo que as pessoas nem
pensam nele, ele está ali. E você vê isso no livro inteiro de Esther. Não se menciona o nome de Deus. Não fala ninguém buscando Deus. Mas Deus agiu de tal forma, através de pessoas como Esther, como Mordecai. Deus agiu de tal maneira, sem necessariamente eles falassem o nome dele, que mudou a história, não só daquele povo, mas de todo o povo judeu até hoje. Até hoje, o judeu mesmo, Israel, comemora a festa do Purim, que tem a ver com a história de Esther, que mudou toda a vida, toda uma nação para sempre. Eles iam ser exterminadas. Eles iam deixar de existir. Pior do que da época do Hitler. Porque da época do Hitler, tinha ainda judeus em outros países. Nessa época, era só ali que tinha um judeu. Quem estava em Israel, em Jerusalém, foi morto. E só tinha esses que foram para cativeiro, e era só. E se levantou o braço direito do rei com raiva e com inveja, com ódio, e levou o rei a fazer um decreto para que ele levasse os seus soldados e exterminasse o povo judeu que estava em cativeiro. Se isso viesse a acontecer, não existiria mais um judeu sequer na face da terra. Por isso que eles comemoram isso. Eles já esqueceram muitas outras datas, mas essa data em todo Israel, todo ano, eles comemoram. Porque foi uma intervenção de Deus, sem falar o nome dele, sem ninguém buscar ele, mas ele interveio, e por causa de Esther, toda a história foi mudada. Isso é o final da ministração. Como o propósito da graça de Deus na minha vida, na tua vida, é para mudar a sua história e mudar a história de outros. Para sempre, aleluia. É para mudar a história. É para mudar a história. Mas a primeira coisa que acontece com Hadassah, com Esther, é que ela, como órfã, naquela época, ser um órfão, num país estrangeiro, escrava, você não tem vida, você não tem futuro, você não existe. Ela era escrava, moça, você podia ser usado, abusado e feito tudo que eles quiserem, num povo que não temia Deus. Então, entenda o contexto. E órfã, ninguém tem que dar a resposta para pai, para mãe dela. Então, a Esther não tinha perspectiva de nada. Ela não tinha como sonhar com alguma coisa. Ela não tinha como se tornar alguém. Se alguém não a tomasse e a fizesse filha. Este é o primeiro favor, a primeira graça, ou manifestação da graça de Deus na vida de Esther. E é a primeira e mais importante de todas, porque se não houvesse isso, todo o resto da história não existiria na vida de Esther. E como que eu aplico isso para mim e para você? A maior e a primeira manifestação da graça de Deus é quebrar a nossa orfandade e nos tornar filhos. Nos tornar filhos. Sem Ele nós somos órfãos. Nós somos órfãos. E quando na nossa identidade somos órfãos, nós não prestamos, nós não temos privilégio, nós não temos perspectiva, nós não temos vida, nós não temos sonho, nós somos escravos e vivemos como escravos do pecado, escravos da natureza velha, escravos do mundo, nós não temos pai. E Jesus veio para nos tornar filhos, nos tornar aceitos, quebrar a orfandade. Você vai ver Deus sempre lidando com orfandade em toda a Bíblia. E Jesus veio quebrar a orfandade. E isso não é por merecimento. Hadassah, Esther não fez nada que merecesse se tornar filha do primo. Ele simplesmente olhou para ela e a Bíblia diz, ela acha favor ou graça diante
dele, ou diante dos seus olhos, como outras versões. E você vai ver isso pelo menos 4 vezes acontecendo na história de Esther. Ela alcança favor diante dos olhos dos outros. E é exatamente o que Deus olha para mim, e diante dos olhos dele, eu alcanço graça e favor. Ele decide estender a mão e mudar a minha identidade. Então, primeira coisa sobre graça, ela muda a sua identidade. E se isso não acontecer, se isso não é assentado, se isso não é revelado, que você mudou de identidade de quem você era para algo que você é agora, você não entendeu a ação da graça. A graça quebra a orfandade. Tem muita gente com espírito de orfandade ainda. Eu conheço alguns anos atrás, talvez até o Paulo, porque na nossa turma, bem atrás, né? A gente conviveu anos, né? É muito, muito gostoso. A gente conheceu algumas famílias assim, talvez eles vão se lembrar, uma família que nós éramos muito amigos, assim, que andava comigo na época, um dos filhos andava comigo, pregávamos juntos, de Curitiba, e que os pais, o pai desse amigo nosso, ele já faleceu, da família Ross, e eles tinham 2 irmãos adotivos, 2 irmãos de naturais e filhos, e 2 irmãos adotivos. E eu convivi com aquela família, e eu vi como, mesmo sendo adotivos, eles viveram como filhos. Eles entraram como filhos. Isso mudou a vida deles. E hoje eles estão assim, voando. Mas eu conheci outra família, até de pastores, que adotaram uma moça. E quando ela chegou a uma certa idade, na adolescência, ela não quis mais essa adoção. Ela reverteu, ela mesma, quebrou, voltou para onde procurou a mãe. Não quero. E a vida dela não foi para frente. Mesmo que eles a tratassem como filha, igualzinho os outros filhos. E às vezes a gente está na igreja, está em Cristo, está na igreja, nós somos tratados como filhos, mas dentro de mim ainda há um espírito de órfão. E eu não consigo viver. E a primeira ação da graça de Deus na minha vida, na tua vida, é quebrar essa orfandade. Não há graça se não for para quebrar a orfandade, para me tornar filho, para me dar uma nova identidade. Tamanha essa ação que Mordecai mudou o nome dela. Ele estava dizendo agora, você tem uma outra identidade. Você não é mais Hadassah, você é Esther. Mudou a identidade. Ela tem que agora se apresentar a todo mundo como Esther. Era um segredo entre os dois. Ninguém a conhecia como Hadassah. E havia um relacionamento de pai e filha. Não dá tempo para entrar nisso, mas vamos ver, tem várias instâncias ali, que ele ia atrás para saber como que ela está. Imagina, não sei quantos, mas eu imagino na minha mente, assim, fértil, assim, eu imagino que tinha umas milhares de moças, tudo capaz de ser próxima rainha. Todo mundo almejando por isso. E imagino que nem ela, Hadassah, Esther, almejava por isso. O pai, primo Mordecai, inscreveu ela, ela foi. E todo dia ele aparecia lá. Todo dia, todo santo dia. Eu tenho filhos, eu tenho filhas. Eu sei como que é. Eu lembro épocas que eles iam a algum lugar e que não é para pai ou mãe aparecer. Entendeu? Não é para o pai e mãe vir lá para querer saber como que está. Entendeu? Porque ia ficar feio para eles. Entendeu? Então imagina Esther, todo dia no concurso, 12 meses, todo santo dia aparece papai Mordecai lá na porta. Para saber. Imagino lá dentro do palácio. O bullying que ela experimentou.
mas o seu pai está aqui. Ah, meu Deus, é filha do papai. Não sei o que, não sei o que. Tudo aquilo lá. E aquilo não mexia com ela. Aquilo não gerava peso para ela. Era uma alegria para ela. Porque ela sabe o que foi feito dentro dela. A orfandade foi, ela sabe de onde eu vim e onde eu estou. Eu não tinha pai, mas agora eu tenho pai. Então vocês podem rir de mim, mas aquele lá é meu pai. Quando nós descobrimos isso, quem nós somos, eu não tinha pai. Eu era inimigo, eu era perdido, eu era órfão, e agora eu tenho um pai, eu sou filho, e ele é meu pai. Meu irmão, não importa o que as pessoas fazem, pode rir de mim, pode fazer chacota, eu estou com ele todo dia, e todo dia ele conversa comigo. Eu tenho pai. Se eu não entender isso, eu não vou entender a graça de Deus. Eu não vou entender o favor de Deus. A primeira coisa, muda a minha identidade. Eu era pecador e agora eu sou santo. Eu era perdido e agora eu sou a justiça de Deus. Eu era inimigo e agora eu sou amado por Ele. Eu sou aceito por Ele. Não porque eu fiz por merecer. Eu era perdido, eu era sem pai. Ele me escolheu, Ele olhou para mim, Ele me viu e me tomou para Ele. Isso é achar favor diante dos olhos do outro. Achar favor ou graça diante dos outros quer dizer simplesmente isso. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem está olhando para você. Favor e graça é quem está olhando para mim. Por isso que usam esse termo. Achou favor ou achou graça diante dos olhos do outro. É só uma força de expressão. Algumas versões dizem alcançou. Como se fosse, né, na interpretação, como se fosse ela que fez algo e alcançou graça. Não. É força de expressão. É que nem a gente vai encontrar ali, né? Em Tiago diz, submeter-vos a Deus, e aquele que se humilhar diante de Deus, Deus dá mais graça ao alcance. Às vezes a gente interpreta de forma errada. A gente acha que eu que faço e aí vem mais graça. Não, o que ele está dizendo é que na medida que eu vivo aquilo, na medida que eu me entrego, na medida que eu me rendo, eu vou experimentando essa graça. Porque Deus não tem um pouquinho de graça, depois mais um pouquinho de graça, depois mais um pouquinho. Ele tem toda uma graça só. Só eu que vou experimentando cada vez mais. Eu vou adentrando. A graça é nos olhos de quem me vê. A pessoa olha para você, que nem eu ouvi esse meninão. E aí, ele não fez nada para mim. Olhou para mim aqui. Aí, de repente, cara, eu não consigo ficar sem fazer algo por ele. Algo mexe. E eu quero fazer algo por ele. Ele alcançou graça nos meus olhos. Só que ele não fez nada. Eu que vi e eu fiz algo por ele. A Bíblia diz que nós estávamos no ermo, perdido. E ele nos viu e ele veio nos buscar. Isso é graça. A graça é Deus olhar para mim e me tornar filho. Eu não tenho nada para me tornar filho. Você não tem nada para se tornar filha. Mas Ele nos tornou filhos. E porque Ele nos tornou filhos, nós vamos acessar toda a graça, todo o favor dEle. Então, essa é a primeira. Diga para alguém ao seu lado, a graça quebra a orfandade na sua vida. E te dá uma nova identidade. Amém? Quem está comigo? Aleluia. A segunda coisa diz aqui no versículo 9, que depois que Mordecai tratou a Esther com graça, olhou para a menina lá, coitadinha menina, ela não tem futuro,
não tem pai. Vem aqui, eu vou cuidar de você. Inscreveu-a. A Bíblia diz no versículo 9, quando ela foi fazer o check-in no palácio, né? As meninas chegavam para fazer check-in, que nem hoje, a gente chegou, fizemos check-in no hotel. Então tem lá a recepção, e tem lá o encarregado das moças que vão ser preparados, trabalhados, tratados para 12 meses na vida delas, para chegar nesse momento especial diante do rei. A Bíblia diz no versículo 9, que o encarregado, as moças estavam chegando com as suas malinhas, com seus pertences, com suas caixinhas, com suas não sei o quê, para ficar 12 meses ali. A Bíblia diz que Esther chegou igual, fazendo check-in. Mas a Bíblia diz, ela alcançou graça aos olhos do encarregado. O que quero dizer com isso? Quando você está debaixo da graça de Deus, como teu pai, e você é filho, porque a graça te fez filho, é a graça que te fez filha, te deu um pai. A partir dali, você vai começar a encontrar graça diante das pessoas. As pessoas vão te olhar e elas não sabem porquê, mas elas vão fazer coisas por você. Então a primeira coisa, a Bíblia diz que este homem olhou e viu, e de repente começou a mudar muitas coisas só por causa dela. Ele não faz ideia, e talvez nem ela faz ideia, mas a graça que está em ação faz com que algumas coisas comecem a acontecer. E aí que eu vou entrar no profético sobre você nesta noite. O que é ele mandar fazer? A Bíblia diz, ele manda a antecipar o que ela tinha que receber. Ela recebeu antecipadamente o que ela tinha. O que quer dizer com isso? Tem um cronograma. 12 meses. Ela vai passar os 12 meses. Não vai abreviar. Ela não vai passar na frente das outras. Mas o que ela precisava para esses 12 meses, algumas dessas coisas, que talvez ela teria que receber depois de 3 meses, ou depois de 6 meses, ou depois de 8 meses, ou talvez no 12º mês, algumas coisas ela já recebe antecipadamente. Isso é a graça. Graça é o que faz com que você recebe de forma gratuita. Não vem de você. Algumas coisas antes do tempo, antecipadamente. Tem pessoas aqui que, porque estão debaixo da graça de Deus, estão entendendo onde estão. Eu fui arrancado da orfandade. O espírito de orfandade é quebrado. Agora eu não pertenço mais nem a mim, nem ao mundo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Não porque eu fiz por merecer, mas porque Ele me tornou filho. Ele me tornou filha. Ele me tirou do ermo e me colocou na casa dele. E diz, agora você é meu. Algumas coisas eu vou começar a experimentar antecipadamente. Amém? Amém. Você quer experimentar algumas coisas antecipadamente? Diga para alguém ao seu lado, eu estou debaixo da graça de Deus. Aleluia. Algumas coisas vão me acontecer antecipadamente. Você acha que vai levar 1 ano, 10 anos, mas daqui a pouco está acontecendo. Aleluia. A Bíblia diz que ele manda entregar para ela algumas coisas antecipadamente. Ele antecipa. Deixa eu te dizer algumas coisas que por causa da graça de Deus, Deus já antecipou nas nossas vidas. Primeira coisa, Deus já nos deu o seu reino. Você sabia disso? Tem gente esperando o reino. Mas porque você experimentou da graça, Ele entregou o reino para você. Deixa eu colocar de uma outra forma.
Em Efésios diz que ele nos deu o Espírito dele como penhor. Sabe o que é penhor? Quem entende o que é penhor? Penhorar. Garantia do que vem depois. Então, como garantia de algo que viria depois, Deus antecipa e Ele dá um depósito antes. Uma garantia, um depósito. O Espírito de Deus é colocado dentro de nós como um depósito. Deus está dizendo: eu quero que você viva e experimente algo que é só lá no céu. Mas aqui você já pode experimentar. O que é lá, só lá, que nós temos lá. Mas porque você alcançou graça diante dos meus olhos, eu estou pegando o que tenho aqui, lá, que você vai experimentar só no porvir, e já estou antecipando, colocando o meu espírito dentro de você, para que você viva algo que só tem lá, mas aqui na terra você já vive. Você já vive a paz, você já vive a glória, você já vive a provisão de Deus, você já vive a alegria que só lá tem. Jesus diz: a minha paz vos dou. Você já vive a paz. Você já vive a presença. Lá a presença não tem como medir. Não tem como nem dizer 100%, 200%, 1000%. Eu não sei. Não tem medida. A presença de Deus. A Bíblia diz que não há nem sol, nem lua. O próprio Deus ilumina tudo lá. Mas Ele pegou a presença que está lá e colocou dentro de você. Isso é graça. A presença de Deus está dentro de mim. Ele está aqui. O Espírito de Deus está dentro de mim. Ele antecipou. Eu não vou ficar esperando para entrar lá na presença. Eu já tenho a presença aqui. Jesus diz: eu não vos deixo órfãos. Eu vos dou o Espírito Santo. Porque não sou mais órfão. Eu já tenho a presença de Deus dentro de mim. Só que quando a gente não entende a graça, a gente não entende essa presença de Deus que está dentro de nós, e a gente não desfruta, não vive. É para viver algo diferente. É para viver, venha o teu reino, assim no céu, seja feita aqui na terra como é no céu. As coisas que estão lá, começo a experimentar aqui. Paulo diz que Ele nos deu pelo Espírito todas as coisas gratuitamente. Tem coisas que Deus já antecipou, já deixou para mim, já posso experimentar. Isso é graça. Em outras palavras, se eu alcanço graça diante de Deus, eu estou recebendo a graça. Eu começo a viver uma vida diferente. Isso não quer dizer que eu não tenho luta. Isso não quer dizer que eu não tenho conflito. Isso não quer dizer que eu não passo pelo processo. Esther vai passar pelo processo 12 meses. Mas dentro do processo 12 meses, ela está vivendo algo diferente de todas as outras. Tem coisas que elas não têm, que ela já tem. Aleluia. Você está vivendo o processo igual, mas você tem coisas que os outros não têm. Aleluia. Isso não vem de mim, não vem de você. Só que eu quero dizer para alguém nesta noite, eu não estou falando só sobre paz, alegria e presença de Deus. Eu estou falando de coisas que vão chegar a você antecipadamente. Você está preparado para isso? Segunda coisa que esse encarregado fez com a Hadassah. Não só antecipou, mas a Bíblia diz que ele a entregou os melhores. Os melhores aposentos, pegou 7 servas, ou 10, se não me engano, das melhores. Tudo que deu para ela, não só antecipadamente, mas deu o melhor. Antigamente, era um dos top das músicas que a gente cantava, top 5, evangélico. Né? Hoje não tem
Não está mais, já foi esquecido. Mas uma das músicas, e eu cantava bastante, mas depois que eu comecei a entender, eu comecei a indagar aquilo. Cantávamos, o melhor de Deus ainda está por vir. Quem já cantou isso aí? Pois é, como se Deus está deixando depois para o melhor. Entendeu? Mas a graça, você já recebeu o melhor de Deus. Porque eu comecei dizendo que a graça é o próprio Jesus. Se você tem Jesus dentro de você, você tem o Espírito de Deus dentro de você, você já tem o melhor de Deus. Ele já colocou o melhor dele. Deus já nos deu o melhor. Não importa quem está ao meu redor, por causa da graça, eu tenho o melhor. É uma frase que eu tenho falado em muitos lugares. Deus não está preparando uma bênção para você, para mim, para nós. A gente diz, você perdeu a bênção. Deus não está preparando e ninguém está perdendo bênção. Deus já abençoou. Ele já nos abençoou. Ele não nos abençoou com o inferior para depois dar o melhor. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. O que está fazendo é estar me preparando para viver a bênção. Ele não está preparando uma bênção para mim. Eu estou sendo preparado para viver essa bênção. Amém? Diga para alguém ao seu lado, eu já tenho o melhor de Deus. Isso é a graça. A graça não faz você viver inferior, uma vida inferior. A graça faz você viver uma vida melhor, mas não uma vida melhor. Eu estou livre para aprontar, para viver. Isso não é vida melhor. Isso não é o melhor de Deus. Aleluia. E Esther está experimentando o melhor. Terceira coisa, depois de passar os 12 meses, aliás, não depois, durante o processo dos 12 meses, a Bíblia diz que ela, por onde ela passava, ela encontrava graça aos olhos dos outros. Por onde ela passava. Versículo 15, que todo mundo que olhava para ela encontrava graça e favor. O que eu entendo com essa colocação? Que a graça, o favor, cresce. Ela se amplia. Ela não é estática. Paulo escreve a Timóteo, ele diz, você precisa crescer na graça. João diz, vimos graça sobre graça. Eu citei Tiago que ele diz que dá mais graça. O que quero dizer com isso? O sentido de que é algo que se multiplica, que amplia. Não fica só numa área da minha vida. Ela vai atingindo outras áreas da minha vida. Onde eu vou, ela vai tomando conta. A graça de Deus, ela cresce. E eu posso crescer nela. E a Daça Esther está experimentando isso. Ela só não tem com Mordecai, não só com o chefe dos encarregadores ali, das moças, o eunuco lá, mas agora ela está experimentando algo amplo, algo que vai crescendo, vai multiplicando, vai se alastrando. Isso é o que é a graça de Deus. Ela vai tomando áreas da minha vida, ela vai se multiplicando, ela vai atingindo meus relacionamentos, ela vai atingir meu trabalho, ela vai atingir meu ministério, ela vai atingir minha família, ela vai atingir minhas finanças, ela vai atingir onde eu estou. A graça de Deus vai se ampliando e eu vou experimentando cada vez mais. Senão não estou experimentando a graça. Não é uma graça que fica só numa área da minha vida, mas a graça, ela se alastra, ela se multiplica, ela vai crescendo, ela vai tocando outras coisas, tudo em minha volta. Quarta coisa que acontece com Esther. A Bíblia diz que
Quando chegou a vez dela, então tinha um cronograma, tinha um processo, e chegou a vez dela. Outras talvez na frente já foram no palácio do rei. E como acontecia com todos, com todas, quando chegava a vez de qualquer uma delas, ela podia pedir o que ela quiser para levar junto, para passar a noite. Chegou a vez de Esther e ela não pediu nada. Ela diz: eu já tenho o suficiente. Ela não pediu. Eu não preciso mais nada. O que eu tenho já é o suficiente. Eu não preciso. E ela vai para o palácio, passar a noite, e a Bíblia diz que o rei olhou para ela, e ela alcançou favor e graça aos olhos do rei. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente aplica ali o rei, é Deus, mas essa história não está falando de Deus. Nós aplicamos. O que eu quero dizer com isso? A graça operando na sua vida não só atinge e vai ampliando, crescendo em volta de você em outras áreas, mas faz com que pessoas com autoridade te olhem diferente. Tem uma palavra para alguém nesta noite. Alguém com autoridade, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua escola, seja na igreja. Alguém com autoridade vai te ver de forma diferente e vai fazer algo por você. Que a graça faz com que as pessoas fazem algo por você. A graça faz com que Deus faça algo por você. Não é você. Ela achou graça e favor diante do rei. E isso mudou toda a história. Ela recebeu o favor do rei. Quando a gente entende a graça, eu preciso terminar. Não, esse terminar é mais 1 hora, entendeu? Só se minha mulher fizer assim, aí eu corto, aí eu paro. Ela muda a sua localização. O favor ou a graça, que é favor não merecido, muda a minha localização. Deixa eu explicar isso. Eu estou aqui, mas por causa da graça, algo acontece comigo e em meu redor, que a minha localização é mudada. Ou é essa que muda, ou eu mudo para outro lugar. A Esther estava morando talvez sozinha, talvez na rua, talvez num beco como órfã, e a graça fez com que a localização dela fosse mudada. E ela está na casa de Mordecai, e a graça fez com que agora ela vai para o palácio. Muda a sua localização. A graça faz com que nós vamos breve, ao soar uma trombeta, não porque nós fizemos, mas porque Ele fez, nós vamos mudar de localização. No abrir e fechar dos olhos, nós vamos estar com Ele para sempre. Mas não é só lá no céu. Eu quero liberar sobre alguém aqui nesta noite. A sua localização está prestes a mudar. Por causa da graça de Deus. Por causa do favor. Pessoas vão te ver de forma diferente. Pessoas de autoridade vão te ver de forma diferente. Pessoas da sua família vão te ver de forma diferente.
Pessoas no seu relacionamento vão te ver de forma diferente. Sabe por quê? Porque Deus te vê de forma diferente. Isso vai mudar a sua localização. Amém? Amém. Eu chamo isso de shift. Shift. Sabe o que é shift? Simplesmente deslocar. Eu estou assim, então mudou assim. Aleluia. Estou sentado aqui, então eu mudei para cá. Haverá um shift na vida de alguém nesses dias. Não porque você estudou demais. Não porque você se esmerou. Você faz tudo isso. A Daça fez tudo isso. Ela fez os tratamentos. Ela não ficou, não precisa fazer tratamento nenhum. Ela fez todo o processo. 12 meses igual. Foi para os banhos de ervas igual. Mas algo sobrenatural estava sobre ela. Você vai fazer tudo igual. Você está trabalhando igual no mesmo lugar de serviço. Você está estudando igual. Você está ministrando igual. Mas algo sobrenatural, a graça de Deus está sobre você. Porque Ele te olha de forma diferente. Porque você foi escolhida. Você foi recebido como filha, como filho. A orfandade foi quebrada. Você tem uma nova identidade. E por causa disso, algo vai acontecer na sua vida. E que haverá um shift. Segunda coisa, a graça de Deus, ou a graça, o favor diante das pessoas, não só muda a minha localização, ela muda a minha provisão. Ela muda a minha provisão. Provia desta forma, e de repente muda a maneira de prover. A Esther, a Daça, não tinha provisão própria. Talvez a provisão dela vinha de trabalho escravo. De trabalhando na casa de as pessoas. Como escrava. Para ela poder se sustentar. Mas porque ela achou graça. Agora as pessoas dão para ela de uma outra forma. O encarregado dá. E no fim, o rei vai dar metade do reino para ela. Muda a sua provisão. Irmão, não fica preso à forma de provisão na sua vida. Deus, em momentos, vai mudar a provisão na sua vida. E alguém aqui está próximo a uma nova provisão. Porque você está debaixo da graça. Esse é o poder da graça. Ela muda a sua provisão. Eu não tenho forças, eu não tinha condições, eu não tenho capacidade para vencer aquela área, mas por causa da graça, vem uma provisão sobrenatural, e aquilo que me vencia, agora é vencido por mim, aleluia. Não é graça, aquilo que me vencia continua me vencendo, porque é a graça. Não, a graça muda a provisão. Eu não tenho, e de agora eu passo a ter. Aleluia. E aquilo que me vencia, agora eu venço. Aquilo que eu não podia alcançar, agora eu tenho. Mas não porque eu fiz, mas é porque Deus proveu na minha vida. A provisão de Esther foi mudada. Terceira, eu falei isso um pouco no início, muda a sua história. Ela muda a sua história. Ela tinha uma história. Talvez a história de Hadassah ia ser assim. Era uma vez. Nos tempos longínquos. Na época dos reis. O rei Assuero. Lá no reino dele. Depois dos seus antepassados, rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E levou um monte de gente. Foi levado uma menina
que se tornou órfã e trabalhou como escrava e cresceu e morreu. Essa seria a história dela. Mas a graça mudou a história dela. Tirou ela dessa história mesquinha para uma história poderosa, que até hoje comemoram a história de Hadassah. A sua história está sendo mudada. Aleluia. De um Zé Ninguém, de alguém que nunca ia fazer nada, que nunca ia influenciar ninguém, que vem de uma história muito paupérrima, muito simples, sofrido, talvez esquecido. E Deus te tomou. E você experimentou a graça dele. E ele está mudando sua história. Você agora tem uma história de filha do rei, de filho do rei. Você tem uma história de alguém que vai impactar outras. Uma história que vai mudar a história de outras pessoas. Você tem uma relevância nessa história do mundo. Outro exemplo acontece com Mefibosete. Quem conhece a história, Mefibosete, filho de Jonatas. Davi acordou e disse para o servo: vai lá, vasculha o reino. Eu estou ouvindo um zum que talvez tenha um filho que sobrou da casa de Jonatas, da casa de Saul. Porventura, se achar alguém assim, eu quero usar de favor. Graça. E o que aconteceu quando acharam Mefibosete? Mudou a sua localização. Mudou a sua provisão. Agora ele come na mesa do rei. E mudou a sua história. Davi diz: de agora em diante, você é filho para mim. Você vai sentar na minha mesa. Eu te dou terras, eu te dou propriedades. Eu mudo a sua história. Mesmo que você não tenha condição nenhuma para fazer nada, porque eu decidi usar de favor. Essa é a graça. Ela muda a minha história. Você está vendo sua história mudada? Eu tenho uma notícia para alguém. Nesses próximos meses, você vai alcançar graça diante de algumas pessoas. Isso vai mudar a sua história. Amém? Amém. Diga para alguém ao seu lado: você vai ver minha história mudar. Outra coisa, muda o seu propósito. A graça não me faz viver para mim. A minha história mudou, minha provisão mudou, mudou, as pessoas vão dar antecipadamente para mim, mas eu não estava entendendo. Mordecai pediu uma reunião. E ele foi explicar para Esther. Ele disse: por acaso, você não sabe que é para um momento como este que você chegou onde você está? Existe um propósito. Você tem um propósito. Eu vou crescer, eu vou realizar, eu vou alcançar meus sonhos. Não, graça não é para isso. Graça é para mudar o meu propósito para o propósito dele. Amém? Esther não imaginava que Deus tinha algo muito maior do que ela. Deus tem algo maior do que você. Deus tem um propósito maior do que eu. E quando eu alcanço a graça dele, não só muda a minha localização, não só muda a minha provisão, não só muda a minha história, mas muda o propósito de vida. Eu começo a viver por algo mais sublime. Eu começo a viver por algo maior do que eu mesmo. Eu começo a viver por algo que é dele. Jesus diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai e terminá-la. Você começa a ter um outro propósito. A Hadassah agora tem outro propósito: livrar o povo da escravidão, livrar o povo da iminência de extermínio, livrar o povo dos seus inimigos, livrar o povo da adversidade terrível.
terrível que estava à portas. Ela começou a entender que eu não estou onde eu estou, experimentando toda essa graça, experimentando toda essa provisão, experimentando toda essa história nova, se não é para mudar algo na minha geração. A graça de Deus na sua vida é para ter um outro propósito. Amém? Eu não posso dizer, eu recebi a graça de Deus, se isso não muda o propósito de vida. Paulo diz, eu sou quem eu sou, eu vivo o que eu vivo, eu faço o que eu faço pela graça. Ele diz, não sou eu que faço, é a graça. E ainda ele diz, por causa da graça, eu faço mais do que todos os outros apóstolos. Meu irmão, a graça te dá propósito. Você não vive de qualquer jeito. Você vive para mudar as vidas das pessoas, para levar as pessoas a experimentar da graça. Não é só a Hadassah que vai experimentar. Agora todo um povo também vai experimentar a graça. Eu vou terminar com outra e nós vamos orar. Esse eu acho poderosíssimo. O resto também é poderosíssimo, mas eu não vou entrar. Mas eu preciso terminar com esse aqui. A graça, o favor, pega bem isso, porque isso tem a ver comigo, com você. Tira a gente da competição. É onde pega a gente. Tira a gente da concorrência. Tira a gente do merecimento. O merecimento está por detrás de toda a competição. Eu fiz mais. Eu já pratiquei isso, já pratiquei aquilo, já pratiquei aquilo, já pratiquei aquilo, já pratiquei aquilo. Como é que não praticou nada daquilo? Como que vai? Ele não orou tanto quanto eu. Ele não jejuou tanto quanto eu. Ele não se santifica tanto quanto eu. Mas quando eu entendi isso, não faz muito tempo, mas faz um pouquinho, bastante tempo. Entendi que eu não preciso concorrer com ninguém. Eu não preciso competir com ninguém. Eu não preciso ter um ministério igual a fulano. Eu não preciso ter uma igreja grande igual a ciclano. Eu não preciso que todo mundo me vê como estão vendo fulano. Cada um tem a sua. Existe uma graça operando na minha vida. E eu não vou competir com você. A Esther entra no palácio das moças para se preparar. E sem que ela perceba, ela foi arrancada da competição. Quando ela alcançou favor diante das pessoas, ela foi marcada. Você não precisa fazer igual todo mundo faz. É o que estava acontecendo com ela. Eu tento imaginar as moças se preparando. Eu tenho 2. Com a mãe 3. Mas as 2 já me deram trabalho na infância. Pai de menina não é fácil. E tinha às vezes que eu tenho que brincar com elas. A caçulinha mais ainda, porque é mais recente, mas mais tempo. E às vezes eu ficava em casa cuidando e eu tenho que brincar. E elas gostavam de brincar de moda, fazer de modelo. E o papai tem que ser modelo junto. Dançava de balé, fazia tudo aquilo lá. Fazia tudo. Mas quando chegava a parte do modelo, era terrível para mim. E elas invadiam o guarda-roupa da mãe. E se vestiam, porque toda menina se sonha assim, né? Colocavam os sapatos da mãe, mesmo com o pezinho, metade do sapato, colocavam e saíam do guarda-roupa.
e fazia desfile. E o papai tem que assistir. E de vez em quando o papai tem que fazer desfile também. Então eu tento imaginar as moças lá. Se arrumavam, ensaiavam, como que cada uma vai entrar para arrasar. E tentava ver como que elas jogavam as pernas, aqueles modelos que não sei como que não quebra. E a Daça, Esther, não precisa competir. Você não precisa fazer. Você não precisa chamar a atenção para você. Você não precisa mostrar que você também tem condições. Você não precisa mostrar que você também tem capacidade. Você não precisa mostrar que você também tem um talento. A pessoa então não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. É só usar o que você tem, mas sem ter esse espírito de merecimento. Porque eu também sei pintar. As pessoas precisam ver as minhas pinturas e ver o que eu sou capaz de fazer. É porque você não entendeu a graça. Você pode pintar escondido lá no seu quarto, mas quando a graça está sobre você, vai mudar a sua localização. Então a Daça está vivendo sem ter que competir com um mundaréu de meninas. E aí vem inveja, aí vem ciúmes, aí vem provocações. Sabe por que a gente se sente provocado? A gente se sente que eu tenho que dar resposta, a gente sente que eu tenho que reagir. É porque eu estou competindo. O mundo nos ensina isso e inspira isso. Você tem que fazer. Você tem que se esmerar, você tem que mostrar a sua qualidade. Você tem que mostrar o que você sabe fazer. Senão você não vai subir nessa vida. Isso não é graça, isso é merecimento. Agora, você vai continuar fazendo o que você sabe fazer, mas não é isso que te faz subir. O que te faz subir é achar graça nos olhos dos outros. O que fez a Esther subir para o reino e se tornar rainha, assentada à direita do rei Assuero, não era o que ela sabia fazer, não era o que ela tinha de capacidade, não é o quanto ela sabia rebolar, não é o quanto ela tratou melhor a pele, não, era a graça. E a graça tira a gente da competição, do merecimento. Isso é o maior golpe que a graça dá na gente. E que muita gente tem dificuldade com isso. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada. Sim, você não precisa fazer nada por merecer. Você faz porque faz parte da sua vida, do talento, da capacidade. E você faz, mas isso não é o que faz você receber. Não é o que faz você ganhar. Não é o que faz você mudar de posição. Não é o que faz você ser reconhecido. O que faz é porque Deus deu graça sobre você. Para alguém nesta noite aqui, Deus está te arrancando da competição. Ele está tirando seu nome da lista da competição. Isso não é fácil. Então quer dizer que eu não preciso mostrar. Nós temos necessidade de mostrar algo. É o que o diabo foi tentar Jesus. Ele disse: se é que você é filho, mostra que você tem poder para transformar a pedra em pão. Mostra que você é bomba. Mostra que o poder de Deus está na sua vida. Vai lá, arrasa. Jesus olhou para ele e disse: primeiro, eu não preciso provar que eu sou filho para você. Eu já sou. Aliás, onde você estava no meu batismo? Quando não fui eu, o meu próprio pai falou para todo mundo ouvir que esse é meu filho, e eu já culto ele, já tenho alegria nele, sem ele precisar mostrar nada. E de onde você veio? Segundo, eu não preciso demonstrar nenhum poder que está sobre mim.
para você, você nunca vai me aceitar. Eu não vim para isso. Sai daqui, Satanás. Mas Jesus sabia que havia poder sobre ele. Quando ele saiu do deserto, ele entrou na sinagoga. A primeira coisa que ele declarou foi isso: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para fazer. Mas ele não precisou mostrar isso para o diabo. E às vezes a gente tem uma tendência que eu tenho que mostrar. Eu tenho que produzir algo. Eu tenho que mostrar que eu também sei fazer. Senão eu vou ficar para trás. Senão vão me ver como vagabundo. Meu irmão, eu me lembro quando eu voltei, eu tinha ido embora. Eu estudei aqui no Brasil. Quando eu cheguei, eu estudei alguns anos, morei em Campinas. Eu fiz engenharia química na Unicamp Campinas e trabalhei com algumas igrejas. E eu cheguei no Brasil em 84. Em 1990 para 91, eu achei que tinha encerrado o meu ciclo no Brasil. Eu fui embora, voltei para Gana. Fizemos umas 7 despedidas, que ninguém queria que eu fosse embora. Todo lugar onde eu ia havia uma festa de despedida, de novo. E eu fui embora. E quando eu fui embora, 3 meses depois, Deus me trouxe de volta para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, Deus diz: agora você vai voltar não como engenheiro químico. Você já vai voltar porque eu estou te enviando para a minha obra. Larguei tudo. Eu tive que aprender a viver dependendo dele. Nenhuma igreja me convidou, nenhuma igreja me enviou. Eu não tinha sustento, mas Deus mudou a minha provisão. E eu me lembro que por várias vezes eu ouvia conversas e às vezes algumas chegavam aos telefones sem fio. Às vezes eu pensava, que desperdício, cara. Tá virando vagabundo. Em nome do evangelho. O cara formado, engenheiro químico. Trabalhei na Shell, trabalhei na IBM. O cara fica ali orando, pregando. E descia uma lenha. E Deus dizia: você não precisa mostrar nada para ninguém. Você não precisa se demonstrar. Faça aquilo que eu te chamei para fazer. Isso foi suficiente para mim. E Deus tem me levado a viver coisas tremendas. Eu aprendi que eu não preciso concorrer com ninguém. Eu não preciso mostrar o que eu sei, o que eu faço, o que eu não sei, o que eu não... E eu sei um monte de coisa. Eu sei muita coisa. Pelo menos meus filhos admiram. Eles dizem: papai, qualquer coisa você pergunta para ele em química, matemática, depois de tantos anos, 30 anos, ele ainda responde e ensina a gente. Nossa, pai, eu sei muita coisa. Eu falo várias línguas. Eu tenho muitas coisas. Mas o Espírito Santo diz: nada disso. Não é isso que vai te levar para algum lugar. Você não precisa mostrar. Você não precisa concorrer. Você não precisa se promover ou buscar alguém para te promover. O que vai te levar é a minha graça. Eu venho dizer para alguém aqui nesta noite: o golpe da graça tira você da competição. Você não tem que, eu já venci isso, o fulano não conseguiu vencer ainda. Eu já venci aquilo, Não, tira você da competição. Se você venceu alguma coisa, não foi você que venceu. Foi ele que venceu através de você. Aleluia. Esse é o golpe da graça. Pergunte para alguém ao seu lado: você já sofreu o golpe da graça? Vamos colocar-nos em pé. A graça precisa dar esse golpe em nós.
Se não chega a esse ponto de dar esse golpe em você, você ainda não está entendendo o propósito da graça de Deus. A graça de Deus tira você de depender de você. Em tudo. Não depende de você. Eu achava, muitos anos atrás, que dependia do quanto tempo eu gastava de oração. E yes, uau, gente, eu oro. Eu fazia questão de ser que nem Paulo. Eu falo em línguas mais do que todos vocês juntos. Eu ponho no chinelo. O que tem de variedades de línguas. Tem vezes que parece um trator. Tem vezes que parece um sabiazinho. Tem vezes que parece um touro. Tem vezes que parece um leão. Tem vezes que parece um anjo falando. É variedades. E se deixar, eu vou 3, 4, 5, 6, 8 horas. Mas Deus um dia me diz: não é nada disso que você faz que faz acontecer alguma coisa. Você tem que entender que você faz porque você é, porque eu faço em você. Mas para acontecer mesmo, é porque eu faço acontecer na sua vida, não é você. E quando isso caiu a ficha, eu não quero saber se você orou mais que eu, se eu orei mais que você ou não, se jejuei mais que você, se estudei mais que você. O que eu quero saber é se eu achei graça diante dele. Esse é o golpe da graça. Ela tira você da competição. Aconteceu com a Ruth. A Ruth chega em Belém com Noemi. E a Bíblia diz que era o tempo da colheita do trigo. E ela diz assim para Noemi: eu vou buscar algum lugar para colher as espigas que caem pelo caminho, porque a lei permitia isso. Mas ela diz assim: onde eu achar favor diante dos olhos. Ela entendia que não seria o trabalho dela, seria a graça diante dos olhos de alguém. E a Bíblia diz que ela acabou indo para o campo que pertencia a Boaz. E ela achou favor diante do encarregado. O encarregado disse: pode ficar aí colhendo. E Boaz chegou ali e disse: quem que é essa moça? Ah, aquela que veio com a dona Noemi, não sei o que. Ah, tá. Mas ela é boa gente. Ela é séria, não é fofoqueira, não fica se exibindo para os homens, porque ela é viuvinha, fica se mostrando. Ela fica ali. Boaz mandou chamar ela e disse: ó, moça, eu não sei, não te conheço, mas você pode ficar aí, você pode trabalhar aqui. E ele chama os encarregados. Ele diz: ó, ela não tem capacidade nenhuma. Ela nunca trabalhou de boia fria. Ela não sabe colher nada. Ela tenta debulhar, cai tudo. Então vocês fazem o seguinte: faz de conta que ela que está fazendo. Vão atrás e vão deixando os espigas lá para ela levar para casa. É isso que aconteceu com Ruth. Ela foi levando. Ela chegou no Noemi e perguntou: nossa, quanta coisa você trouxe. Ela diz: eu não sei, mas eles deixavam lá para mim. A Noemi diz: ah, entendi. Deus está mudando a sua história. Não vai para mais nenhum lugar, fica ali. No fim da colheita acontece uma história tão linda. Final da história, Boaz usou de tanta graça e favor com Ruth que casou-se com ela. E de alguém
que nem sabia colher, de uma história horrível de perdas, que podia ser uma escrava em Belém, se torna dona daqueles campos junto com Boaz. E ainda teve um filho chamado Obed, que teve um filho chamado Jessé, que teve um filho chamado Davi, que teve um filho chamado Jesus, filho de Davi. Mudou a história, porque ela diz: eu vou para um lugar onde eu alcançar graça diante dos olhos. Tirou ela da competição. Ela não competia mais com ninguém. O dono do campo vai casar com ela. O rei Assuero vai casar com Esther. Não tem mais competição. Eu vim anunciar para alguém nesta noite: onde você competia e achava que tem que ter o seu performance, golpe da graça. Nesta noite a graça de Deus está agindo de tal forma na vida de alguém, que não vai ser mais pelo seu performance, não vai ser mais pela tua própria capacidade, não vai ser mais pelo teu talento, não vai ser mais pela tua habilidade, não vai ser mais apenas pelo teu esforço, não vai ser mais apenas pela tua inteligência, não vai ser mais apenas pela sua dedicação. Sim, mas não é o resultado, não é pela tua dedicação, é a graça de Deus operando na sua vida. Porque quando terminar tudo, você só vai dizer: eu sou quem eu sou pela graça. Eu sou quem eu sou pela graça. Começa com a quebra da orfandade. Nesta noite Deus quer que você entenda, Deus quer que nós entendamos que Ele já quebrou a orfandade na nossa vida. Nós não somos mais órfãos, somos filhos. Achamos graça diante dEle. A graça muda e quebra a orfandade na minha vida e me dá uma nova identidade, me torna filho. E por último, ela quebra e me tira da competição, da performance e da capacidade própria humana. E agora é a ação dele na minha vida e através da minha vida. Nesses dias, nesse final de semana, algo vai acontecer na vida de alguém e será a graça de Deus se manifestando. Prepare-te para a graça operar em você. Prepare-te para o favor. Não é sobre você, é nos olhos de quem está te vendo. Papai está te vendo. Ele está olhando para você. E nos olhos dele, você já achou graça. Obrigado. Levanta suas mãos. Começa a agradecê-lo pela graça. Começa a agradecê-lo pelo favor.